Oi, boa tarde, meio-dia e meia, sexta-feira, e vamos à primeira edição do Jornal Câmara Notícia. E olha só, um projeto de lei que tramita aqui na Câmara quer obrigar a concessionária de energia a arrumar os fios de postes para evitar aqueles emaranhados que podem até causar acidentes. E ontem, os autores dessa proposta se reuniram com representantes da CPFL Energia para discutir o projeto. Para discutir o projeto de lei complementar número 11 de 2016, que obriga a empresa concessionária a realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados dos postes, os autores da matéria, vereador Rossini e José Carlos, receberam na manhã desta quinta-feira representantes da CPFL. O texto da norma diz que a concessionária será responsável por notificar as demais empresas que também utilizam os postes, como suporte dos seus cabeamentos. O gerente de negócios da CPFL contou que o objetivo da reunião foi alcançado e que a empresa irá iniciar estudos para a implantação das melhorias na cidade. Nós saímos aqui com algumas lições de casa que vamos fazer, a CPFL vai fazer, depois conjuntamente com as empresas, os ocupantes dos nossos postes, e depois disso nós vamos chegar realmente num denominador para que Campinas receba e tenha sim o aspecto técnico, o aspecto de segurança e o aspecto de visual, tanto dos postes como dos cabos de telefonia, tudo muito agregado, né? Tudo muito apresentável, que é o que deve ser feito pelas concessionárias que dispõem desses serviços. Os autores do projeto irão agendar novos encontros com empresas que utilizam postes, como as de telefonia e internet. Após essas reuniões, a ideia é convocar uma audiência pública. Um dado importante passado aos vereadores pela CPFL é que muitos dos fios encontrados nos postes são de operadoras clandestinas, o que dificulta a retirada dos mesmos. Dado que surpreendeu o vereador Luiz Rossini. Nós ficamos até surpresos em ouvir da CPFL que existem empresas clandestinas que utilizam e passam o cabeamento nos postes da CPFL sem exigir autorização, sem licença da CPFL, e como eles não estão identificados, às vezes nem a CPFL consegue atuar para cobrar responsabilidade. Então, eu acho que a reunião foi muito positiva, produtiva, vieram os técnicos de várias áreas da CPFL, do comercial, da parte técnica, relações institucionais, e nós pactuamos aqui um procedimento. A CPFL vai nos encaminhar algumas informações que nós solicitamos, inclusive o contato das empresas que hoje compartilham os postes. Eu, o vereador Zé Carlos, nós vamos chamar também essas operadoras para ter a mesma conversa com elas, e a ideia, ao final disso, é chamar uma audiência pública com CPFL, operadoras de telefonia, TV a cabo, os órgãos reguladores, representantes da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Telefonia, para juntos pensarmos como regulamentar isso. Um primeiro texto com esta proposta dos vereadores chegou a entrar em pauta em fevereiro deste ano, já que a Comissão de Constituição e Legalidade havia dado um parecer negativo. E os parlamentares contestaram este parecer. Na votação do parecer, o projeto foi adiado para aperfeiçoamento. Ainda está em estudo, então, uma nova redação para esta matéria. E a Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania se reuniu nesta semana com líderes da ocupação Nelson Mandela. Os moradores estão nas ruas depois da reintegração de posse que aconteceu agora, dia 28 de março. A Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania se reuniu na tarde desta quarta-feira no plenarinho da Câmara Municipal com líderes da ocupação Nelson Mandela, que fica na região do Jardim Capivari. Eles passaram por uma reintegração de posse na última semana. Dona Eunice, representante dos moradores, contou que a Prefeitura não apresentou soluções para os problemas que as famílias estão enfrentando e que apenas solicitou para que fosse feito um levantamento das famílias que estão em abrigos provisórios. Inclusive, esse cadastro também vai ser porque a gente pediu ônibus para poder as crianças ir para a escola, ir para a creche, e tem gestante lá que precisa continuar o pré-natal, né? Então, esse cadastro que eles pediram para a gente fazer é para isso também, porque as crianças estão faltando na escola. Daqui a pouco o Conselho Tutelar chega lá, por que seus filhos estão faltando na escola? E sendo que já estão todos cadastrados ali no Capivari.
O vereador Carlão do PT, presidente da comissão, disse que será feita uma visita aos locais onde as famílias estão alojadas provisoriamente e que o executivo será provocado sobre o assunto. Nós tiramos que vamos procurar o executivo porque é responsabilidade do Poder Executivo a destinação dessas famílias. Nós temos famílias hoje que foram para outras ocupações, estão passando necessidades com problema de saúde, com problema as vagas de escola, as crianças estavam matriculadas em escolas que eram próximas ao Mandela e hoje estão sem transporte, perdendo aula. Então vamos procurar também o executivo para tentar solucionar essa dificuldade. A Prefeitura publicou hoje no Diário Oficial a lei que regulamenta o estágio de alunos do ensino superior da rede privada em hospitais públicos. A proposta é inédita no país, segundo o líder de governo aqui da Câmara. A lei institui o programa de preceptoria e supervisão em atividades de estágio e internato feitas por alunos de instituições privadas nos hospitais públicos. Agora, a administração pública vai poder fazer convênios e parcerias com faculdades e desenvolver a integração do ensino com as propostas do Sistema Único de Saúde. Nós teremos aqui no município a legalização das preceptorias, ou seja, aqueles professores que dentro do serviço público municipal, que no caso vai ser o Hospital Mário Gatti, terá a oportunidade de ter sob a sua orientação de 4 a 8 estagiários de medicina, evidentemente, de odontologia também, se for o caso, por 20 horas semanais, sob a sua supervisão e, evidentemente, participando de todos os afazeres profissionais ali na prática, sendo examinados, vistos e acompanhando todo o trabalho para esse estágio, para uma futura especialização na própria profissão. A regra vale para estudantes de todas as áreas da saúde. Os custos das atividades devem ser bancadas pela própria instituição de ensino. Os servidores que vão supervisionar estes alunos vão passar por uma seleção e vão receber remuneração de até R$1.000. Cada supervisor deve atender de 4 a 8 alunos em um máximo de 20 horas semanais. Segundo a liderança do governo, a proposta é inédita no Brasil. Pelo que nos consta, o primeiro município que irá implantar legalmente essa situação, onde esses estudantes, as instituições farão esses convênios com o município propriamente dito ou com as autarquias, no caso aqui em Campinas com o Hospital Mário Gatti. A Lei 15.394 tramitou em 2 meses pela Câmara e já passa a valer após a publicação no Diário Oficial em 4 de abril de 2017. E aqui no Jornal Câmara Notícia, a gente sempre apresenta os requerimentos que os vereadores solicitam ao Executivo. Hoje nós vamos ver a resposta de um deles. No início do mandato, o vereador Ailton da Farmácia fez o documento para pedir explicações sobre a demora na emissão de licença de funcionamento de estabelecimentos como farmácias. Vamos acompanhar a resposta da Prefeitura. A resposta ao requerimento do vereador foi feita pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária. Ele leu a resposta no plenário. Ailton da Farmácia havia questionado sobre o número de funcionários e a demora na emissão de licenças de funcionamento das farmácias e drogarias. Nós sabemos das dificuldades que enfrentamos na renovação do alvará de funcionamento todo ano. Às vezes, a farmácia faz todos os procedimentos e a fiscalização demora tanto para aparecer que perdemos os serviços com toda a documentação. Se a farmácia tem apenas o alvará provisório, fica proibida alguns medicamentos de vender. Prejudica o estabelecimento. Pois bem, em resposta ao requerimento, a diretoria do Departamento de Vigilância em Saúde admitiu que o número de funcionários é insuficiente para fazer todas as fiscalizações. Segundo o documento, atualmente a Vigilância Sanitária de Campinas conta com 12 farmacêuticos para fiscalizar 1.200 estabelecimentos. Tem inspeção que dura de 5 a 8 dias, como é o caso das indústrias farmacêuticas. Entre os estabelecimentos estão as drogarias, farmácias, comércio de artigos médicos, indústrias de medicamentos e tantos outros como consultórios também. O documento lido pelo vereador fala ainda da necessidade da contratação de mais funcionários através de concurso.
Lembrando que a próxima reunião ordinária é segunda-feira, às 6 da tarde. Bom, gente, é sexta-feira, está quase na hora de aproveitar o fim de semana, mas para quem está em busca de uma colocação profissional, ainda dá tempo. Vamos dar uma olhada nas vagas do Centro Público de Apoio ao Trabalhador aqui da nossa cidade. Há vagas para vendedor externo. Tem que ter tablet e carro próprio. Técnico instalador de linhas telefônicas, fibra e internet. É desejável ter o carro próprio e o trabalho é em altura. Supervisor de cafeteria no aeroporto de Viracopos. Representante técnico de vendas. Operador de loja, vendas e serviços. Mecânico eletricista de veículos e máquinas pesadas, como tratores e caminhões. Cozinheiro líder. É desejável ter experiência em hotelaria. Chefe de serviço de limpeza. Atendente de lanchonete. Ajudante de motorista. Carregar e descarregar caminhão, separar as entregas, movimentação de caixas grandes. O serviço é pesado. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro. A unidade do Ouro Verde na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E por falar em emprego, renda, este é o último mês para fazer a declaração do imposto de renda e todas as sextas-feiras, até o dia 28 de abril, que é o prazo final, nós vamos tirar dúvidas de vocês sobre a declaração na segunda edição do jornal, que é às 5 da tarde. A gente já começa hoje. Se você tem alguma dúvida, mande para o redação@campinas.sp.leg.br, está aí na sua tela. Ou você que nos assiste aí pelo Facebook, deixa um comentário que a gente responde sua pergunta durante o jornal. Bom, e é hora de falar de esportes. O Guarani joga esse domingo e tem que se firmar no G4, né, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Um duelo muito interessante, Guarani e Portuguesa no Brinco de Ouro. Depois da chegada do técnico Vadão, foram 3 jogos e 3 vitórias. O Bugre vem de vitória por 5-0 no dia do aniversário e está no G4 da competição. Uma fase maravilhosa. Mas domingo, 11 horas da manhã, no Brinco de Ouro, tem duelo complicado contra a Portuguesa, que também reagiu na competição e hoje ocupa a 9ª colocação, 4 pontos abaixo do Bugre. De um lado, o Vadão. Do outro, Estevan Soares. 2 treinadores experientes e que conhecem tudo dos adversários. 2 equipes tradicionais. Promessa de casa cheia e jogo tenso. Vadão começou com bons resultados e com certeza não vai querer perder essa, né, Gabriel? Pode apostar nisso. Reta final de Campeonato Paulista da Série A2, faltam apenas 4 rodadas para o fim da competição. O Guarani joga mais 2 partidas em casa e 2 fora. Tem tudo para conquistar a classificação, já que com o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, que a gente acompanhou há pouco na reportagem, 100%. E o melhor, a equipe vem em uma evolução na parte técnica. Guarani e Portuguesa jogam às 11 da manhã, mas o torcedor pode chegar a partir das 9 horas, porque tem uma partida comemorativa também. É, o jogo das estrelas, às 9 horas da manhã, o torcedor vai ter que madrugar aí no domingão, confirmadas as presenças de Amoroso, Neto, Evair, Marcos Garça, Catatal, Boiadeiro, João Paulo, entre muitos outros atletas. Mais uma coisa, projeto sustentável, que é a parceria da Federação Paulista e o Guarani, continua. 2 garrafas PET dão direito a um ingresso. Tá aí, promessa de casa cheia, apesar desse tempinho chuvoso que deve ficar no fim de semana também. E tem decisão no vôlei. Como tá o Brasil Quirim? O primeiro jogo da semifinal da Superliga Masculina de Vôlei tem Cruzeiro e Brasil Quirim. Amanhã, a partir das 8h30 da noite, começa a semifinal para Cruzeiro e Brasil Quirim. Partida que vai ser disputada em Contagem, Minas Gerais. Os campineiros viajaram nesta madrugada para Minas, mas antes fizeram um treinamento. O técnico argentino Horácio de Leu tem todos os atletas à disposição
E vai ser necessário explorar o máximo de cada um deles. Na primeira fase, o Cruzeiro venceu 21 partidas e perdeu apenas uma. É o atual tetracampeão consecutivo da Superliga, tricampeão do mundo. Um duelo quase impossível para os campineiros. Quase. Esse duelo foi o mesmo da final do ano passado, em que o Cruzeiro conquistou o 4º caneco. É o melhor de 5 jogos, quem sabe uma tática mirabolante, algo diferente que o argentino Horácio de Léo tenha preparado, não pode fazer aí os campineiros saírem na frente nessa disputa. Boa sorte ao Brasil Quirim nesta primeira partida. E ontem o Taubaté fez 3-0 no SESI e abriu 1-0 na semifinal da Superliga Masculina. Exato. E tem opção de atividade física sem custo também para quem está aqui na cidade. Tem sim. A ciclofaixa de lazer da Avenida Norte Sul vai estar aberta neste domingo, das 7 horas da manhã até o meio-dia. A ciclofaixa do Taquaral fica aberta até a 1 da tarde. A do Ouro Verde não vai estar em operação neste domingo, portanto, o ciclista não compita com o carro neste trecho. Tá aí as dicas, então. Agora um último recado. Agora há pouco, a reunião que elegeu a mesa diretora do Parlamento Metropolitano para o biênio de 2017 e 2018 terminou. Hélio Ribeiro, chefe do Legislativo de Indaiatuba, assume a presidência que era do vereador Rafa Zimbaldi, presidente aqui da Câmara. O Parlamento Metropolitano é a associação de 20 legislativos aqui da região de Campinas, que tem como objetivo promover a integração administrativa, econômica e social dos municípios. A reportagem completa você acompanha na edição das 5. Essa edição fica por aqui, então. Até mais! Até lá.